Olá, meus amigos, eu sou Gilberto Ribeiro Vieira e vocês estão assistindo ao estudo do Evangelho Dialético. Nosso tema hoje é perseverança e fim, extraído de uma frase muito inteligente, muito sintética do Evangelho: quem perseverar até o fim, esse será salvo. Então nós temos aí na hipótese a perseverança, fartamente conhecida, porque tornou-se até um lema: sou brasileiro e não desisto nunca. Assim, de uma forma geral, é muito comum as pessoas se tornarem obstinadas e levarem adiante, e tentar muitas vezes pelejar assim quase que indefinidamente num processo para ver se aquilo chega ao êxito. No outro polo nós temos que existe fim. Essa máxima do Evangelho é muito interessante, porque você vai perseverar até quando, então, se existe fim? O fim faz com que algumas pessoas se precipitem em encerrar alguma coisa antes da hora, ou nem começam. O pessimismo toma conta e a pessoa se desanima antes de começar. Ou então ela termina de uma forma muito repentina, ela atropela os parceiros, os sócios, e a família, a comunidade, porque o tempo dela chegou e ela termina e não quer saber do resto. Em alguns casos nós temos, por exemplo, que casais que se separam de uma forma intempestiva destroem sentimentos e sensações, experiências de décadas de uma boa convivência. Não tratam o outro com respeito, com consideração e nem têm gratidão por aquele período que viveram harmonicamente e de uma forma muito construtiva. Então vamos para a síntese, e ela nos diz que seremos salvos. Quem perseverar até o fim será salvo de quê? Da teimosia, da obstinação inveterada, e pelo outro, salvos do fim precipitado ou mal conduzido. Mas tem mais coisas nessa salvação. Nós somos salvos de manter as coisas pelas aparências. Somente numa estrutura falsa, relacionamento, principalmente o casamento, proporciona para algumas pessoas esse resultado, e ele é nocivo, ele é falso. É melhor que você tente durante algum tempo, você recomece. Então é bom encerrar um ciclo que fracassou, reiniciar outro em outras bases, com mais alegria, com mais entusiasmo e mudando alguma coisa em comparação com a tentativa anterior, porque tentar a mesma coisa com o mesmo método é um sinal de pouca inteligência. Além disso, é importante você constatar que existem duas coisas que sinalizam que o fim chegou. O primeiro são as circunstâncias externas. Elas demonstram que aquilo acabou, que aquele casamento acabou, aquela parceria, aquela sociedade, aquele grupo, aquele conjunto de pessoas, aquela instituição chegou ao final. O segundo é quando você percebe no seu íntimo que você chegou ao fim, não tem mais condição de você continuar batalhando por aquilo. Enfim, a salvação é a oportunidade que você tem de encerrar com amor e dar as costas com sabedoria. É importante considerar que, apesar de tudo que você faça para amenizar o encerramento, a conclusão, geralmente as pessoas terminam num estado de tristeza. Mas se ela perseverou até o limite e soube encerrar com gratidão por aquilo que foi vivido, ela há de passar por essa tristeza de uma forma muito tranquila, embora com sofrimento, porque ela sai inteira daquela crise e daquela turbulência. Mas durante esse período de tristeza, ela vai sentir
uma presença de Deus na sua vida, conforme Jesus define no Evangelho. Na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. João 16:20. É isso, um abraço, muito obrigado, até a próxima. Vemos aí, quem perseverar até ao fim, esse será salvo. Eu gostaria de comentar com vocês que durante muito tempo eu considerei que o fim era quando alguma coisa assim acabasse completamente, que ela desmoronasse, que ela chegasse a ponto de deteriorar por completo. E eu fui vendo com o tempo que o fim acontece antes. Não precisa esperar até que as coisas gangrenem. Você tem alterações que sinalizam, e é exatamente isso que é colocado na hipótese. Esse versículo do Evangelho é de uma inteligência superior, porque em pouquíssimas palavras, Jesus reúne a perseverança e o fim, para você perseverar até o fim. Mas o que acontece em muitos casos é que a perseverança é transformada em teimosia, em obstinação, em uma persistência imprópria, e trazendo confusão, trazendo mal-estar e constrangimento para as pessoas que convivem com esse teimoso, obstinado. E muitas vezes acrescentam outras expressões do Evangelho para reforçar. Tem uma que é espetacular, que é levada também para o lado desse exagero, que é: na vossa paciência possuí as vossas almas. Em certas situações, nesse polo mesmo da perseverança, pode-se levar em conta a paciência. E ela deve ser levada em conta. Em muitos casos, muitas situações, a adversidade, o relacionamento difícil, os problemas de grupo, os desafios de uma instituição devem servir como motivação para que a pessoa exerça a paciência e a perseverança. É muito interessante que você não perca a paciência, porque quando você a perde, significa que você perdeu-se. Você mesmo está perdido, porque você levou em conta os tropeços. E é muito recomendável que você use os tropeços como lição, como avisos, e você reformule a sua proposta. Conforme disse no vídeo, é preciso entender que ficar tentando da mesma forma, isso denota uma falta de inteligência, porque é uma tolice você enfrentar de novo um problema, uma barreira para alcançar um determinado objetivo, sempre do mesmo jeito, uma insistência obtusa. Mas vamos para o outro polo, que é o fim. Para você ver como é que as coisas chegam ao fim, você pode levar em conta também esse mandamento aí, que é interessantíssimo. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Podemos aplicar este versículo, essa máxima, dando uma ênfase aí nessa parte que está sublinhada: e de todas as tuas forças. Além das demonstrações externas de que alguma coisa está se arruinando, que ela deteriorou a ponto de ficar insustentável, existe uma outra forma, não de você olhar para o exterior, olhar para os aspectos externos que estão desmoronando, mas olhar para dentro de você e ver: você ainda tem forças? Você consegue levar adiante aquele projeto que já foi extremamente querido, já foi
um trabalho amado, um relacionamento extremamente precioso, e agora ele está, assim, praticamente na UTI, está muito mal, está agonizando e já tem tempo. Você ainda sente-se com forças para levar um pouco mais adiante? Ou acabaram-se as suas forças? Você não aguenta mais argumentar, sofrer, pelejar para que as coisas possam encontrar um novo roteiro, uma nova maneira de ajustar as diferenças, de chegar a um acordo. Se você percebe que a sua energia, a sua disposição, a sua paciência, a sua disponibilidade está zero, já chegou ao fundo do poço, esse é um outro fator, é uma outra perspectiva que tem que ser olhada e tem que ser admitida. Porque uma das coisas que nós aprendemos na psicologia é que a gente não deve passar por cima de si mesmo. Quando um relacionamento, seja a dois, em grupo ou institucional, começa a apresentar as rachaduras, e você coloca cimento, cola e põe tudo que você consegue e busca e negocia e faz concessão e motiva o outro e se motiva também, e daí a pouco está de novo nas cordas, ou seja, você está só apanhando. O tempo que você consegue ficar na luta é escasso. Na maioria das vezes você está aí na lona, está triste, está chorando, está aí pelos cantos, está desabafando com alguma pessoa, com algum familiar, de preferência que seja uma pessoa mais madura, mais sensata, ou está fazendo acompanhamento com algum profissional que também precisa ser sensato e maduro, e nada disso, o gás que você recompõe é consumido rapidamente, há que admitir que você está chegando ao fim, que você chegou ao fim, e perseverar muito além desse ponto é passar por cima de si mesmo. Isso tem consequências ruins e pode trazer sequelas para você no seu estado emocional, psicológico. Então é preciso respeitar o limite das suas próprias forças. Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. E isto vos farão, porque não conheceram ao Pai nem a mim. A pessoa, às vezes, com quem nós temos intimidade, estamos associados, estamos muito unidos num projeto de vida ou de trabalho, ou social, e há uma ruptura, essa pessoa às vezes acredita que nós somos o estorvo, nós somos a razão dos problemas, do fracasso, e ela então se propõe a nos afastar, a nos eliminar da sua vida, da sua casa, do relacionamento, do contato, da convivência. Você é excluído porque essa pessoa tem direito de fazer isso, ou ela influencia de forma que você não tem outra alternativa a não ser se afastar. Dessa maneira, você vai sofrer muito se você não estiver pronto, se você não amadureceu, e a realidade é essa, e não aceitar esse desfecho, você se prepare para chorar bastante. E, entretanto, você precisa se pegar com Deus e com a sua consciência, com a sua tranquilidade, que você fez o que era possível e você chegou ao limite das suas forças e da sua capacidade de negociar e de buscar uma solução que contemplasse o bem e a união de todos.
Na verdade, vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. E vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Em geral, as pessoas que passam por uma grande frustração, por uma perda, por um fracasso de um relacionamento, de um projeto muito querido, e elas sofrem muito por causa disso, seja por causa de alguém, seja porque as circunstâncias não favoreceram e ela acaba aceitando essa opção, esse final infeliz, mas é preciso que esse sofrimento seja admitido. Coloque isso realmente no seu íntimo e você sofra, porque hoje existe um jargão muito comum que você tem mais é que ser feliz, e é uma grande mentira, porque nós precisamos viver a nossa verdade. Aquilo que nós sentimos, aquilo que nós percebemos e aquilo que nós pensamos, que nós acreditamos, resume o que nós somos. A gente fingir, a gente ignorar que não está passando por isso, que não está sofrendo, é entrar num terreno pior ainda, que é o campo da falsidade. É preferível você sofrer, você chorar, você demonstrar até certo ponto para algumas pessoas seu sofrimento e aguardar, porque a vida vai te trazer alegria. A vossa tristeza se converterá em alegria, desde que você viva de verdade o que se passa no seu íntimo e que seja coerente com o fator externo. A sua dor, ela deve ser compatível com aquilo que você perdeu, que você fracassou, de modo que com algum tempo de sofrimento, mas de cuidado com você mesmo, de respeito por você mesmo, a vida vai trazendo no seu devido tempo, não na nossa pressa, na nossa ansiedade. Vai trazendo o resultado, os benefícios e as compensações para quem agiu com ética, para quem realmente foi paciente durante um bom tempo, que lidou com cordialidade, com esclarecimentos oportunos nas horas necessárias. Essa fé, porque é uma questão de fé, porque quando você está no fundo do poço, que está tudo ruim, o seu projeto, a sua vida virou um caco, um conjunto de cacos, e você começa a juntar os pedaços, e é muito sofrido esse período. Você tem que acreditar em Deus, que as coisas vão se reorganizar. E a vida vai te trazer os elementos, pessoas, recursos, oportunidades para você reiniciar seu trajeto de uma maneira auspiciosa, de uma maneira em que você vai ser ainda muito feliz. Com isso, eu encerro os meus comentários e abro para o nosso debate. Ok, nós estamos aqui com companheiros habituais, cuja presença também traz muito prazer, muita satisfação. Romão, e resignação é uma questão que envolve realmente a resignação. Resignação é quando você está nesse período em que as coisas estão deteriorando e até chegar a um ponto, ao limite, ao fim. Tanto que no original, o capítulo do Evangelho Dialético, o título é Perseverança e Fim. Eu estou colocando aqui em outros termos para também atrair a atenção das pessoas e se interessarem pelo vídeo. Juranda, é um processo e precisa de discernimento para lidar com as perdas, para não entrar no âmbito da vitimização e para não cultuar o sofrimento. Perfeitamente, Juranda Miranda. É isso. Nós temos que olhar muito. O que me chama a atenção nesse tema é como se proliferou nos meios cristãos a ideia de que enquanto a coisa existe, é para perseverar. Enquanto tem vida, enquanto está assim, doente gravíssimo, desmemoriado,
né, demente, insuficiência renal. Vamos pelejar. Pessoas profissionais, inclusive, na maioria das vezes não têm um bom senso, não têm critérios, e aí vai naquela coisa indefinidamente. Indefinidamente significa sem fim. Eu acredito que um pouco mais de razão, de lógica, de bom senso, faria com que nós estivéssemos mais abertos, mais atentos para admitir o fim, admitir o limite. Tem vitimização, mas admitindo, por sua vez, que vamos sofrer. Então, porque, por um lado, as pessoas que insistem muito, parece que elas passam por cima delas mesmas, porque querem aquilo, querem manter, querem preservar, elas às vezes acham que vão sofrer muito. Mas o sofrimento, em muitos casos, não é só inevitável, como ele precisa ser transformado num material de amadurecimento. Digamos, eu estou numa situação extremamente difícil, adversa, sofrida, então eu choro, eu oro, peço a Deus forças e me levanto para a luta do dia a dia. O que eu não devo permitir é me afundar na depressão. Depressão, como o próprio nome diz, é quando há um abaixamento. Na estrada, quando você está viajando, às vezes aparece uma placa, né, no asfalto. Depressão logo adiante, depressão a 200 metros. Ou seja, ali naquele lugar há um afundamento. Fazer assim que fica melhor para a imagem. A pessoa que está depressiva, ela está afundada. Ela não está sofrendo, porque ela não admite o sofrimento. É comum que a pessoa seja impenitente. Ela não quer sofrer, ela não admite, ela não aceita, então ela fica down, ela fica para baixo. Quem se mantém nesse nível vai sofrer, não vai se afundar, vai chorar, vai lamentar, mas se for uma pessoa que esteja atenta a si mesma e à vida, vai se manter no trabalho, nas suas obrigações e esperar. Então, ela vai ter esperança. O que é esperança? É essa capacidade de esperar grande. É uma grande capacidade de esperar, porque os dias melhores virão para quem estiver se mantendo na batalha por seus deveres, seus compromissos, suas obrigações. André, mas sempre há sequelas e consequências. Talvez não sempre. Sempre, nunca são duas palavras muito pesadas. Mas vamos admitir que, com frequência, existem sequelas e consequências. Mas elas são piores para os que avançam muito na teimosia e para os que precipitam-se num final prematuro. Porque é um outro problema desse polo dos que terminam. Os que são capazes de encerrar as coisas, é que eles também abortam as experiências antes. Eles não usam paciência, não dão tempo aos outros, não advertem. É uma coisa importante que você sinalize para o outro ou para os outros. Meu tempo aqui, desse jeito, eu não sei quando vai ser, mas eu não vou suportar isso muito tempo. Vamos rever, vamos discutir a relação. E aí você faz isso 1, 2, 3, 4, 5 vezes. O mesmo problema, conversa de um ângulo, conversa de outro e vai ajustando. A não ser que a conversa ela seja tão ruim, seja tão difícil, e chega num ponto, o desgaste já não justifica você conversar de novo, mais uma vez, por aquilo que já ficou acertado que não aconteceria mais. Jane, é preciso ter compreensão para aceitar o fim das coisas. Como disse Chico Xavier, tudo passa. E tem mais uma coisa, tudo volta, porque o espaço é curvo. Uma vez eu me lembro que um amigo meu, um casal de amigos, mas eu era mais amigo do parceiro, do homem, e ele suportou muitas humilhações da esposa durante muitos anos. Até que, por fim, ela realmente encerrou, acabou o casamento. Eles tinham 3 filhas
ele sofreu pra caramba. Já sofria antes, mas ele exercia uma tolerância muito grande com as críticas, com as brincadeiras assim ruins da esposa, pelo que a gente chama de gozações. Passou algum tempo depois da separação, ela o procurou já com uma sinalização que a volta podia acontecer. Era tarde demais. Era tarde demais porque ele não quis. Estava, inclusive, começando um outro relacionamento. Tudo volta, mas não obrigatoriamente com a mesma pessoa. A situação, aquilo que você investiu, naquilo que você trabalhou, que você colocou as suas fichas, o seu esforço, você trabalhou para que aquilo desse certo, tivesse êxito, aquelas circunstâncias voltarão. Pode ser com outra pessoa. É muito comum que seja com outra. Um outro caso, por exemplo, que eu estou me lembrando aqui, de um sujeito bem parecido com o que eu disse antes. Eles tinham 2 filhas e um filho, também terminou, e a esposa, essa, maltratava muito esse sujeito. E ele me parecia um zen budista. Ele tinha uma paciência de Jó. Passou um tempo, foi embora, ele, de uma forma muito sofrida, mas levou a vida adiante. Arrumou uma outra companheira. Ela engravidou de gêmeos. Logo em seguida, engravidou de um outro garoto. E eu pensei assim, gente, a vida está repondo para ele os 3 filhos que ficaram com a ex-esposa. Quando a pessoa é fiel a si mesma, ao seu projeto, às suas finalidades, e faz um esforço grande para que a primeira tentativa não fracasse, a pessoa se empenha, a pessoa sofre, faz algumas concessões, lembrando que tem concessão que nunca deve ser feita, então chega ao término, acabou. Essa pessoa segue muito mais em paz, no íntimo, na consciência, do que aquela que foi leviana, que foi inconsequente, que foi precipitada. O que cada um colhe a partir daí é individual, depende muito de qual foi o seu esforço, qual foi o seu empenho. O André está dizendo, é o aprendizado. Aprendizado que muitas pessoas não fazem nem quando as consequências estão estampadas, as sequelas estão, assim, batendo no nariz. A pessoa não vê, não aprende. É necessário maturidade, confiança, entrega. Olha, eu tenho pensado nas minhas elucubrações e observações, principalmente em relação aos adolescentes. Aliás, eu gostaria de pedir a vocês que lessem o primeiro capítulo do livro Adolescente, porque eu adoro aquele capítulo. É sobre a adolescência de Jesus. E eu aprendi tanto ao estudar esse capítulo que mudei completamente de opinião no tocante à crise de adolescência. Eu acho que aos 12 anos Jesus Cristo vivenciou uma crise de adolescência. E aí eu pensei, se Jesus passou por uma crise de adolescência, isso é bom. E comecei a ver com olhos muito diferentes do que eu via até então. Hoje eu sei que viver uma crise de adolescência é muito recomendável para quem tem força. Eu costumava brincar com os meus alunos da medicina que eu me coloco ao lado da maioria, nós nos escondemos da adolescência atrás de livros. A gente não aprontou quase nada, não fez as coisas que um adolescente numa crise típica de adolescência faz, de romper com os pais e de viver as amizades de uma forma extremamente coesa. Mas acontece que se esse adolescente não cede aos pais, se ele não se submete, é muito comum que ele se envolva em decisões precipitadas, afoitas, e que vão trazer no futuro dissabores e essas sequelas que nós estamos falando. É muito recomendável que o adolescente tenha alma, tenha prudência e tome as suas decisões com muita habilidade, ouvindo os seus pais ou responsáveis ou pessoas mais maduras
com quem ele tem convivência. Essa entrega, essa maturidade precisa aparecer na adolescência e se consolidar na juventude. Nós hoje ficamos muito felizes quando o adolescente é extrovertido, esbanja a segurança, domina o palco. Eu preciso ter cuidado, porque esse adolescente vai ficar exposto a situações, a experiências difíceis de uma forma prematura. São as experiências, né? A atividade sexual, o contato com drogas e outras coisas ilícitas e ele não tem ainda maturidade suficiente. Então, eu diria assim que é bom, desde a infância, a gente não estimular a criança para que ela se projete no mundo, mas que ela tenha um pouco mais de cuidado consigo mesmo. Luciana, vigiar o ego que não aceita o limite, que não aceita o não. Perfeitamente. É importante aceitar o limite, seja nosso, seja da situação, das circunstâncias, da sociedade, embora muitas vezes é preciso tomar cuidado para não exercer o limite, não impor o limite de uma forma precipitada. Fazer o exercício de aprender com cada situação em que me é apresentada. Esse aprendizado eu acho que é muito no sentido da gente avaliar as consequências. Eu acho que o André falou um pouco sobre isso acima, porque as consequências, elas surgem de qualquer maneira. Se eu for excessivamente cauteloso, eu vou ter consequências. Se eu for audacioso, também. Então, eu tenho que ficar sempre, assim, em observação de qual é a minha escolha, o que ela acarreta e se eu estou disposto a assumir os resultados. Juranda, as consequências podem ser uma indicação para, de fato, mudar. Acho que eu acabei de falar, né? Analisando as consequências, você vê. Você vai arcar de qualquer forma. Não existe nada sem consequência. Você ficar quieto, parado, escondido, vai ter consequência. Juranda volta com formato diferente. E pode ser, não obrigatoriamente, porque a gente vê que, às vezes, a gente repete o mesmo erro, porque não percebeu, não tomou consciência, e ele aparece com outra roupagem, e a gente embarca. Por isso que é preciso calma. E, ante uma decisão grave, a gente tome ainda mais cautela, pondere, reflita e converse com alguém um pouco mais maduro, mais sensato, que pode ser da mesma idade ou até mais jovem, mas é uma pessoa que mostra um pouco mais de sabedoria na vida para trocar ideias, para expor as próprias sensações e percepções. Embarcamos porque não ocorreu a mudança interna? Sim, um versículo no Evangelho também interessante, que Jesus diz assim: todo aquele que comete pecado é servo do pecado. O pecado hoje, no nosso entendimento, é o erro consciente. Pecado é sinônimo de erro, mas particularmente do erro consciente. Aquilo que a consciência avisa, mas a pessoa ignora. Ou ela não dá conta de se conter. Por exemplo, uma pessoa que toma uma decisão grave na vida de uma forma precipitada, eu entendo que essa precipitação é resultado de uma porção de impulsos que prevaleceram diante dos avisos de cuidado, de atenção, perigo. Essa postura impulsiva tende a reaparecer depois. Pode ser uma situação semelhante àquela ou em uma outra, mas essa impulsividade, esse arrojo, essa precipitação pode aparecer porque foi o que a pessoa deu conta de vivenciar. Geralmente, ela venceu uma inibição, um medo, uma preocupação e se lançou. Achou que tinha o mínimo adequado para ela levar adiante aquela decisão e foi. Daí, algum tempo, ela vai se arrepender. Mas
numa outra situação semelhante ou diferente, o impulso vai aflorar de novo, porque essa nova situação também traz um pouco de insegurança, impõe receio, preocupações. E como é que ela vai suplantar? Ela vai, de novo, arrebanhar forças internas, pegar no que ela pode de firmeza para lhe dar a segurança e vai se lançar. Assim que eu entendo que aquele que comete pecado é servo do pecado, a não ser quando as consequências o levam a um sofrimento e essa pessoa está amadurecendo com esse sofrimento. Se ela sai do problema, se livra daquela situação desfavorável, ruim, opressora e cai na folia, ela não vai amadurecer o quanto ela poderia. Vai amadurecer um pouco sim, porque ela passou por um período adverso, mas ela aumentaria o seu ganho, a sua maturidade, caso ela fosse capaz de se recolher e de manter-se fiel aos seus princípios, às suas metas, às suas escolhas. Gostaria de dizer que o tema é extremamente útil na prática, na vida, e nós precisamos aprender a perseverar, a ter paciência, compreensão, tolerância e investir num projeto é o limite, até que ele começa a mostrar um furo no casco, né? O navio está se afundando, ou então que você, olhando para dentro de você mesmo, põe o joelho no chão e diz para Deus, olha, não dou conta mais, estou saindo porque as minhas forças se acabaram. E com certeza Deus tem compreensão para isso, quando você tem razões que justificam essa sua decisão atual. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E a pessoa salva-se de ficar presa a uma mentira, a uma falsidade, a, por exemplo, um casamento de fachada, ou aquele relacionamento que é só para manter patrimônio, coisas assim completamente doentias, na minha opinião, a não ser que tenha outras razões também importantes para que as pessoas fiquem numa situação assim. E também temos que nos salvar da precipitação, de abortar as experiências, de ser intolerante e impulsivo e decretar o fim dos processos e relacionamentos. Meus amigos, é isso. Muitíssimo obrigado pela presença, pela participação. Continuaremos no YouTube. Eu continuo à disposição para trocar mais ideias no Facebook ou no YouTube e aguardo receber uma visita. Ainda não teve nenhuma, mas quem sabe haverá de ter alguém que faça essa gentileza de ir lá me visitar e a gente trocar uma prosa, um dedinho de prosa por lá, tá bom? Encerramos por aqui então. Obrigado. Na próxima terça-feira tem estudo de homeopatia com a matéria médica de cannabis índica. E na próxima quinta, o capítulo seguinte do Evangelho Dialético. Abraço grande e delicado, amoroso em cada um de vocês e que nós possamos refletir e aproveitar aqui o que sirve para cada um de nós. Que Deus nos inspire em nossos estudos, mas particularmente em nossas decisões e posturas na vida. Beijo.